quase 13 anos, eu estou nos presídios ali em Brasília e em Lusiânia, no Goiás. E nesses 13 anos que eu estou dentro dos presídios, uma das coisas que eu ensino, aqueles que ouvem a palavra, porque muitas vezes é um momento bem pequeno que alguns têm. E geralmente é no banho de sol, no pátio. Centenas de homens, quando são homens, o presídio masculino, quando são mulheres, ali no feminino. E o barulho é ensurdecedor. É muito, porque é o momento que eles têm para tomar sol, às vezes faz um jeito, aparece uma bola, alguma coisa assim, ou estão fazendo exercícios ou conversando, seja o que for, mas é um barulho muito alto. E uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo, ministrando ali para a vida daquelas pessoas cativas, presas, cativas não, porque muitos estão livres lá dentro, muitos estão livres. E eu trago o seguinte, olha, se uma mosca te rouba a atenção para que você não entenda e ouça a palavra, Satanás não precisa trabalhar muito para a sua vida. E às vezes nós nos distraímos em um momento do culto por coisas tão pequenas. Às vezes uma criança que está chorando, alguém que está levantando, alguma coisa assim. Não deixe nada roubar a atenção da palavra. Porque um momento como esse, 40 minutos, 35 minutos, pode mudar a sua história. Uma palavra muda o curso de uma história. Então você hoje tem a oportunidade de entender e ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar contigo. Amém? Levante uma das suas mãos e diga assim: eu creio na palavra de Deus. Diga assim: o que ela diz a meu respeito, eu creio. Diga assim: eu creio no que o meu pai diz acerca da minha família. Agora levante mesmo, continue com sua mão levantada e diga assim: eu te amo, meu pai. Diga assim: a minha família é bendita. Diga assim: eu nasci para dar certo. Diga: eu dei certo. Diga: eu estou em sua presença. Amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: você nasceu para dar certo. Aí olha de novo para ele ou para ela e diga assim: não é que deu certo? Amém? Cada um de nós, amados, temos histórias, muitas histórias. Muitas histórias. Do nascimento, antes do nascimento, nós temos muitas histórias. Mas o que mais nos importa é a nossa história com o Senhor. Não abnegando, não desprezando a nossa história, da nossa genealogia. Não desprezando, mas exaltando a nossa filiação espiritual, a nossa paternidade com o nosso Pai. Não importa quem foi o nosso genitor, a nossa genitora, no sentido de dores e frustrações, porque muitas pessoas estão hoje em um relacionamento, família, em uma família disfuncional. Não é porque meu pai ou minha mãe ou minha infância isso ou aquilo, não. Elas estão hoje vivendo, muitas delas, porque ainda não tiveram um encontro genuíno com o Senhor. Não, pastora, mas não é bem assim. É porque, às vezes, a gente passa algumas coisas e a gente sente ainda. Não estou ignorando a sua dor, ou o que você passou. Jamais. Quem sou eu? Mas eu quero te apresentar, quando nós nos apresentamos de fato e reconhecemos e nos encontramos com Jesus. Eu sou casada há 28 anos. Tenho 2 filhos, Esdras, de 26 anos, e a Isabelle, de 21 anos. 22 vai fazer agora. E eu entendi que quando nós colocamos ao Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, não é que nós não vamos passar por adversidades ou tempestades na família. Alguém aqui já passou por tempestades? Levante a sua mão. Vou levantar o pé. Todos passamos, meu Deus. E alguns estão debaixo de uma tormenta, de uma tempestade tamanha. Mas independente da circunstância que nós venhamos a passar, ou que já passamos, nós, quando temos uma convicção de quem está conosco, de quem está no nosso barco, nós vamos passar. Nós vimos aqui o testemunho do irmão que trouxe
de uma época que ele necessitou de ajuda de alguém. Eu tenho testemunhos da minha família é nordestina, meus pais são da Paraíba. Meu pai já está com o Senhor, mas eu lembro de épocas onde meu pai, na época do Figueiredo, quem lembra? Aleluia, Jesus, eu sou dessa época, de 70, onde as pessoas, meu pai, ele ia na porta dos açougues, pegar restos de carne, para alimentar os 7 filhos. Passamos por muitas dificuldades. Antes deles virem para o Nordeste, do Nordeste para Brasília, eles ficaram ainda na Paraíba. E eu tenho 2 irmãos, tive 2 irmãos, que eles partiram na época da seca, lá no Nordeste, por causa da fome. 2 irmãos meus. E eles vieram bem no início, na construção de Brasília. E eles tinham todos os argumentos, tinham tudo para serem, e os filhos serem, como diz no mundo, desgraçados. Eu lembro de uma tia minha, que ela falava assim: ô comadre Luzia, quem já ouviu isso, comadre, né? Ô comadre Luzia, meu Deus, você tem 4 meninas, podia ter sido tudo menino, né? Porque mulher nasceu para sofrer. Olha, as filhas da fulana e da Beltrana, não deu para quem presta. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não pode. Mas no Nordeste falavam uma palavra assim, bem chucra. É mulher, tem muita mulher, ixi, não vai dar certo. Não vai dar certo. E o engraçado, amados, quando Jesus, ele está em uma família, o passado de negritude, de pobreza, de miséria, de morte, ele até pode existir, porque é uma história, mas ele não é uma realidade. Meus pais, quando eles permitiram, meu pai, minha mãe, quando casou com meu pai, ela já era cristã, mas o meu pai não era um nordestino descendente de Lampião, muito arretado. E eu lembro que minha mãe orava e pedia ao Senhor pela conversão dele. E assim o Senhor chegou ao coração do meu pai. Ele reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Jesus entrou em minha família. E quando Jesus entrou em minha família, a morte não reinou mais. A miséria não reinou mais. Meus 3 irmãos, todos são funcionários públicos, são militares. 2 já estão aposentados, major, capitão do Corpo de Bombeiro da polícia, e um é policial militar do Distrito Federal. Minhas 4 irmãs, todas deram certo, inclusive eu. Tem irmãs missionárias, todas temente ao Senhor. E eu aprendi, amados, que quando Jesus está em uma família, aquilo que era para dar errado dá certo. O seu passado jamais vai definir o seu futuro, mas quem você decide ser hoje vai definir o que você vai ser. Conforme aquilo que você crê, é o que você vai viver. Para a glória de Deus. O que eu aprendi com os meus pais, Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Eu fui ensinado aos pés de Francisco e Luzia. 2 nordestinos, mas tementes ao Senhor, amavam ao Senhor. Minha mãe hoje está com 83 anos. Pensa numa pessoa forte. Ela não é, Renato, Vanessa? E ela, profeta, mulher de Deus, que não negocia com coisa errada. Fala que é uma beleza. Uma mulher forte, mas porque ela decidiu. Se eu começasse a contar aqui a história da minha mãe, talvez você falaria assim: meu Deus do céu, mas como é isso? Abandonada pelo pai. Quando ela nasceu, no Nordeste tinha um costume de comprar ou de matar uma galinha, um frango, e comemorar o nascimento daquela criança. E minha mãe nasceu em plena Segunda Guerra Mundial. E o meu avô, ele disse para minha avó o seguinte: olha, Helena, eu quero comemorar o nascimento da Luzia. E eu vou ali comprar algumas coisas e nós vamos comemorar. E a minha avó já tinha 2 filhos,
E a minha mãe tinha nascido. E até hoje minha mãe não conheceu meu pai, meu avô. Nunca mais ele apareceu. Talvez minha mãe poderia ter todos os motivos para viver uma vida de amargura e ter os filhos e a família totalmente disfuncional, destruída, frustrada. Mas ela decidiu Jesus na vida dela. Aos 12 anos, minha mãe entregou sua vida para Jesus. E a sua entrega não foi de fala, mas foi de fato e verdade. Onde ela teve experiências grandiosas com o Senhor. Ontem foi o casamento da minha sobrinha, da minha 26ª sobrinha. Tenho 28 sobrinhos. E ontem foi o casamento de uma delas, do irmão mais velho. E eu olhei para o meu irmão que teve 5 filhas, 4 filhas e 1 filho. O único filho casou em dezembro e ela casou ontem, a última filha dele. E eu olhei para ele e falei assim: meu irmão, eu quero honrar a sua vida nesse casamento tão lindo. E quero te dizer que você combateu o bom combate. Só não acabou a carreira. Mas todos os seus filhos casaram. E os maridos e a esposa, pessoas excepcionais. E eu disse para ele: valeu a pena, meu irmão, você colocar Jesus em sua casa e ensinar os seus filhos no caminho. Uma família que tenha Jesus como centro, como aquele que está regendo e governando, vai dar certo. Ah, mas eu estou orando pelo meu filho, eu estou orando pela minha filha, não está funcionando pelo meu marido, pela minha esposa, as coisas não estão acontecendo. Está acontecendo sim. Está acontecendo. Quem disse que a macaxeira, a mandioca ou o aipim, que já está pronto para colher, a gente está vendo que ele está pronto para colher. Ele está embaixo da terra. Porque quando a gente planta, a gente só vai regando, ou a terra responde à semente. E está acontecendo lá dentro. Está acontecendo. Nunca desista dos seus. Nunca desista de orar. Não pense: poxa, mas é porque é sua vida, né, pastor? É sua família. É porque fulano fez assim, assado. O Deus de fulano, o Deus de Beltrano, meu Deus, é o seu. Você nasceu para dar certo. Ah, mas já tem tanto tempo, eu acho que não está acontecendo. Está acontecendo. E quando Jesus entra em uma família, essa família, amados, ela vai responder aquilo que a palavra diz. Quando decidimos viver aquilo que a palavra diz, nós vamos usufruir de todos os benefícios da palavra. Mas isso vai depender de um posicionamento meu. Nossa, você já tem 28 anos de casado? Nossa, que lindo! É lindo, mas é esforço. Porque o reino de Deus também é tomado por esforço. O que quer dizer esforço? Eu decido fazer acontecer aquilo que a palavra diz. Mas não com peso. Esforço não quer dizer peso. Esforço quer dizer uma força extra que você dá para aquilo acontecer. Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam por acaso. Aconteceu. Não. Só acontece porque nós nos esforçamos para acontecer. E nós precisamos tirar uma mentalidade do sistema do mundo, onde as coisas são muito imediatas. Onde você assiste uma palestra e uma pessoa te traz uma instrução e aquilo ali, pronto. Aí eu vou fazer assim, aí eu vou mentalizar e vai acontecer. Não! Você medita na palavra, você crê na palavra e você confessa a palavra. Isso é ter uma vida de fé. Isso é viver uma vida de fé. E a gente vai para a história da criação. A gente vai ver a primeira família que esteve em uma casa totalmente paga, construída, tudo incluso, all inclusive. Um jardim perfeito, uma casa linda, uma casa perfeita. Mas que dentro dessa casa perfeita haviam pessoas que decidiriam estar nela ou não. Porque a casa que ele construiu, que ele fez com material perfeito, tudo de primeira qualidade, não era para estragar.
Era para viver bem e produzindo tudo maravilhosamente bem. Mas ele trouxe um manual de instruções da casa. Ele inclusive colocou alguns sinais de segurança para que eles não se machucassem, para que essa família vivesse bem, porque quem colocou essa família lá planejou tudo perfeito para essa família. Ele fez tudo perfeito. Mas ele trouxe alguns sinais. E um deles, ele trouxe, olha, vou parafrasear aqui. Você está vendo aquela chave bem ali? Não mexa nela. Porque se você for ultrapassar aquele limite, você vai morrer. Quando Deus disse isso para Adão, Ele estava trazendo um limite para Adão. Deus também tem o seu limite. Você sabia? Deus tem o seu limite. Ele é a expressão da liberdade, mas Ele tem o seu limite. Qual é o limite de Deus, pastora? Ele não pode mentir. Ele não mente porque Ele é a verdade. Mas para nós entendermos, Ele não mente. Ele não nos deixa de amar. E Ele está pronto para cumprir tudo aquilo que Ele planejou para nós. Mas eu preciso decidir, querer ou não. Deus é a expressão do amor. Amor, Ele ama. Incondicionalmente. Ao mais vil pecador, Ele ama. Você concorda comigo? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, uma autoridade, e ela virou para mim e falou assim: eu acho injusto, pastora. Já que Deus é amor, por que Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, não fora? Já que Ele sabia que tinha ali algo para acontecer, por que Ele não colocou fora? E na hora, frações de segundos, Senhor, o que eu vou responder? E o Espírito Santo disse para mim assim: Adelaide, diga para ela que quem ama não esconde nada de ninguém. Porque ele se depararia com aquela árvore, mas no tempo certo, na maturidade. Na infância espiritual do homem, ele não tem capacidade, ele vai muito pelas emoções. Hoje nós estamos na geração emocional, onde se as coisas não saem de acordo com o que a pessoa quer, ela já desiste do relacionamento, ela desiste do emprego, não aguenta pressões, e aí vem as crises, as síndromes. É a geração emocional. É uma geração que está debaixo de uma opressão tão grande, que hoje, coisas que jamais eu imaginaria ouvir. Eu estava comentando com a pastora, estava comentando com ela, de casos de adolescentes, crianças, né? Não é adolescente ainda, 11 anos, onde cometeu o autoextermínio. 11 anos. Quem já ouviu isso? Não. É uma geração onde Satanás, o mestre das ilusões, tem ido com tudo nas emoções, nos pensamentos, nos sentimentos, confundindo, trazendo o engano e trazendo a mentira como se fosse a verdade. E isso está entrando dentro das famílias como uma avalanche. E muitos não estão sabendo lidar. Hoje quem é pai de adolescente sabe o que eu vou dizer. Eu já passei por essa fase, mas quem está hoje com os adolescentes 2025? São adolescentes com muitas informações, que não sabem nem muitas vezes lidar com tantas informações, que estão além do que é do limite deles, e por eles não saberem lidar com tantas informações, eles acabam se sucumbindo de tantas informações e sofrendo, e não sabem o que fazer. E jamais, pais e mães presentes, jamais coloque sua antiguidade ou seu tempo de serviço